Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao programa Ponto de Conexão, ao vivo aqui na Rede RS. Agora são 21 horas, nós estamos começando o programa. Eu sou Irineu Guarner Filho e até às 10h30 da noite vamos falar hoje sobre o combate à homofobia. Neste domingo, dia 17, é o Dia Internacional contra a Homofobia, também conhecido como Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. Uma data para conscientizar a todos sobre a luta contra a discriminação dos homossexuais, transexuais e transgêneros. No próximo domingo, 17 de maio, o mundo celebra o Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia. A data marca uma decisão histórica. Em 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças. Um gesto simbólico, mas profundamente transformador no reconhecimento da dignidade e dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Mais do que uma celebração, esta é uma data de reflexão e alerta. Um momento para lembrar que milhões de pessoas ainda enfrentam diariamente preconceito, violência, exclusão social e discriminação simplesmente por serem quem são. Que direitos já foram conquistados desde então? Quais barreiras persistem? E qual o papel das famílias, das escolas, das instituições, da política e da própria sociedade na construção de um ambiente mais justo e acolhedor? A data também reforça a importância das políticas públicas de proteção aos direitos humanos, do combate à violência e da promoção da inclusão. Mas apesar dos avanços, o preconceito ainda mata, exclui e silencia. E é justamente por isso que o debate permanece tão necessário. No programa de hoje vamos discutir os significados desta data, os caminhos percorridos pela sociedade nas últimas décadas e os obstáculos que ainda precisam ser enfrentados para que dignidade, respeito e cidadania sejam direitos garantidos a todos, independentemente da orientação sexual ou identidade de gênero. O ponto de conexão está no ar. E só para lembrar, a Rede RS está na TV aberta, no canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. É possível acompanhar também o Ponto de Conexão ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. Participam do nosso programa de hoje sobre o combate à homofobia, Dani Moretson, vereador e secretário adjunto da Secretaria Municipal da Inclusão e Desenvolvimento Humano. Dani já esteve aqui conosco. Boa noite, Dani. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Prazer te receber. Boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estando aqui mais uma vez com colegas, com amigos tão importantes para esse debate. Falar mais um ano, né, do combate à LGBTfobia. Um crime, hoje é crime no Brasil, né? E poder dialogar aqui com pessoas do meio jurídico, com pessoas do governo do estado, vai ser um momento importante para a nossa sociedade. Com certeza. Também está conosco Fábulo Rosa, chefe da divisão do Departamento de Diversidade e Inclusão da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Fábulo, boa noite, seja muito bem-vindo aqui também ao nosso programa. Muito boa noite, uma alegria podermos aí dialogar com essas figuras que nos acompanham aqui, que têm larga trajetória na defesa dos direitos da população LGBT, e também enquanto gestor de política pública no governo do estado, já por mais de uma ocasião, a gente também tem uma parcela de contribuição naquilo que se conseguiu se avançar, né, ao longo dos anos. Entendemos que existem muitos avanços a serem percorridos, mas se trilhou já um caminho impulsionado pela demanda do movimento social, mas que os governos precisam ter aí esse olhar, essa atenção para seguir atendendo essas demandas. Muito bem, também está conosco a Bianca Hilgert, que é advogada, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB-RS. Bianca, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, prazer te receber. Coisa boa estar aqui agora presencialmente, já participei de forma virtual. Sim. Né? Boa noite, Fábulo, Dani, meu querido colega Wagner. Só fazendo uma observação, eu não estou mais presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero, porque estou
alçando outros rumos. Hoje o presidente da nossa comissão é o Dr. Leonardo Vaz, né? Eu era presidente e o Wagner era nosso secretário, um excelente secretário. Maravilha nós estarmos aqui sempre na luta pelos nossos direitos. Muito bem, completa a nossa mesa de convidados desta noite, Wagner Oliveira, que é advogado, especialista em direito homoafetivo, pós-graduado em processo civil, colunista social, palestrante e também Mr. RS 2012. Wagner, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Noite. Vocês querem que eu chame vocês de doutor ou posso chamar? Eu esqueço desse que eu sou advogado. Vamos eliminar então as formalidades. Vou chamar de doutora, vou receitar de pirona para as pessoas. Vamos eliminar as formalidades então, vamos falar... Bom, nós falamos aqui, vocês ouviram aqui na abertura do programa... Deixa eu me apresentar. querido, desculpe. Só perguntou se era doutor. Eu sei, só porque eu sou mais afeminado de todos. Eu perguntei se ele era, se eu podia chamar de doutor. Bom, vamos lá. Wagner Oliveira, advogado, especialista em direito homoafetivo. Eu te apresentei, mas não dei boa noite. Isso, mas já falou tudo, né? Boa Eu noite. tô muito feliz Boa noite, de estar seja aqui bem-vindo ao nosso programa. com pessoas que eu tenho um carinho enorme, uma história assim de longa data. Bianca, minha colega, assim como o Fábio e o Dani, que a gente se conhece antes ainda de eu ser advogado. Sou advogado há 14 anos. Sim. Tem 40 anos, não parece, né? Mas eu tenho 40 anos. Não parece. É porque... Nenhum procedimento. Não. Mas a gente tá aqui, eu sempre falo que tanto aqui esse debate, como ontem em Canoas, como toda essa semana tem, como o mês que vem no mês do orgulho, a gente fala de amor, né? De empatia, de se colocar no lugar do outro, porque se as pessoas pudessem sentir um pouco daquilo que a gente sente quando sai na rua, eu, como um homem gay, afeminado, maquiado, o impacto que causa por eu ser assim, e as pessoas me questionarem se realmente eu sou advogado, mas ao mesmo tempo eu acho que tudo que a gente faz, o fato de estar aqui é uma pequena parcelinha para mudar essa sociedade, tá aí. Se a gente vai olhar nos últimos 15 anos o que já aconteceu, muitas coisas boas, mas tem muito acontecendo, que nem o Fábio falou. Então eu quero dizer o convite, e esse sou eu. Nós agradecemos a presença de vocês, somos muito gratos. Eu queria pegar o gancho ali da nossa abertura do programa, fala por que dessa data, 1990. Vocês acham que de lá para cá, como é que foi a evolução disso? Foi na velocidade que se esperava? Estamos ainda andando muito lentamente? Por exemplo, em 2026 tramitam nos Estados Unidos 517 processos de lei anti-LGBT, segundo a União Americana pelas Liberdades. Quer dizer, ainda temos nos Estados Unidos. Nem falamos ainda de Oriente Médio, Ásia e África, né? E América Latina. Mas nos Estados Unidos ainda temos esse quadro. A evolução de lá para cá, vocês acham que foi na velocidade esperada ou ainda falta muito? Quais foram as principais conquistas que vocês destacariam? Vamos lá. Inicio, então, né, esse debate. Eu acredito que muito se avançou, mas muito graças ao Poder Judiciário, né? Hoje nós temos, infelizmente, um legislativo bastante conservador e, a exemplo do que o colega acabou de citar, no Brasil são mais de 300 projetos de lei no Congresso Nacional tramitando para retirar direitos, uns já adquiridos e outros que são aí frutos de temas polêmicos, de até fake news, de invenções, de coisas falsas que atribuem à nossa população. Então tem projetos tramitando, como a questão de não debater o assunto da diversidade na escola, sobre a questão da não adoção de crianças por casais homoafetivos e uma série de outras questões. Então não é só nos Estados Unidos, esse exemplo é muito claro, e são mais de 300, eu não sei te dizer exatamente quantos são. Mas vão todos nessa linha, na mesma direção. Vão todos nessa direção. Agora, não sei se os colegas compactuam da minha opinião, mas eu percebo que essa evolução no debate desta pauta, porque há tempos atrás não se poderia, né, Dani, estar num programa falando abertamente com 4 pessoas declaradamente LGBTs falando sobre esse assunto, porque era um tema espinhoso, um tema difícil. Sim. E eu vejo que a teledramaturgia foi a responsável, essa é uma opinião minha, por abrir o caminho do entendimento, da compreensão e de um maior respeito para que esse assunto entrasse dentro das famílias. Por exemplo, dentro da minha casa, a minha mãe só começou a tratar esses assuntos de LGBT, que no nosso tempo ainda era GLS, né? Nem era LGBT, porque aparecia na novela. Inicialmente, por exemplo,
a televisão colocava a gente como piada, como chacota, o que é ruim, né? Sim. Pra fazer a palhaçada, aquela coisa toda, o programa de humor. Mas depois começou até a questão do casamento, da união afetiva, teve de homens, teve de mulheres. Quando saiu o primeiro beijo, exatamente, isso contribuiu para que esse assunto não fosse mais algo espinhoso e difícil de se conversar, inclusive com adolescentes. Isso permitiu com que pais e mães vissem dentro de casa aquilo que estavam enxergando na TV. Então, eu vejo como algo positivo essa inserção na teledramaturgia. Eu acho que é um ponto de vista muito interessante, né, Fábio? Muita gente talvez não se dê conta da importância que teve a teledramaturgia nisso aí, o cinema, as artes. Porque os movimentos sociais, e o pessoal aqui é de movimento também, né, Dani começou com movimento também, sempre teve essa luta. Mas teve uma luta de rua, de gueto, de comunidade, de bar gay, de casa noturna, muito específico. Era uma cultura de gueto. Só que não alcançava isso, a não ser, por exemplo, quando saía uma matéria sobre parada LGBT ou parada gay, que se falava antes, mas era muito específico nessa data. Isso. Quando que você entra dentro dos lares brasileiros? Com a televisão aberta, entendo eu, né? E outros tipos de programas que levam esta temática. Então eu vejo isso como um impulsionador dos avanços. A partir daí, a meu ver, se conseguiu começar a pautar, seja no Congresso Nacional, seja nas políticas públicas de governos, porque os governos são feitos, né, eu represento o governo também, são feitos de pessoas que trazem para os seus cargos, seja eles temporários, os seus preconceitos daquilo que eles trazem de casa, da sua criação, do seu berço. Então, não é uma coisa desconectada da outra, né? Então, se você é uma pessoa que aprendeu a vida toda a ser uma pessoa preconceituosa ou não gostar daquela pauta, quando você assume um cargo, você ainda tem aquela sua visão. Infelizmente, pode influenciar, né, Dani? E se tu vai ver... A gente tem uma das mais marcantes decisões que foi em 2011, que é a união estável que se tornou obrigatória em todos os cartórios do Brasil, faz 15 anos. Só que há 18 anos, o Brasil é o que mais mata LGBTs no mundo. Isso que são números que a gente estava falando ontem em Canoas, que a gente acha que é até maior que isso, porque... Não, eles vão aumentando. E muitas vezes não conseguem enquadrar com homofobia. Não enquadram com homofobia, porque tem, por exemplo, uns casos que foram muito recentes. Hoje, dados, só para contemplar a tua fala, dados... institucionais só existe aqui no Rio Grande do Sul, em São Paulo, que é onde tem as delegacias especializadas em combate à intolerância. E nós aqui avançamos ainda porque nós temos no estado as delegacias físicas, que são 2, e a delegacia online, que são os 497. Tanto é que a mídia atrás, que aumentou aumentou aqui o número de crimes, de casos LGBTfóbicos, mas isso aumentou porque hoje existe um canal de denúncia. Que é divulgado. E acho que é importante falar que o Rio Grande do Sul foi pioneiro nisso, né? Porque tinha uma delegacia especializada em São Paulo e foi o Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, considerado um dos estados mais preconceituosos e conservadores, que teve a primeira delegacia, a segunda delegacia após a delegacia de São Paulo. Mas a subnotificação ainda ela é grande. O Fábulo vai dizer, lá vem ela falar de novo. Não, é que nós temos umas falas assim. Sim. Com relação a mulheres lésbicas, que é o que nós sempre falamos, né? Os crimes contra mulheres lésbicas, eles continuam sendo subnotificados porque eles continuam sendo escondidos. Eles continuam acontecendo dentro de casa na maioria das vezes, né? E uma das observações que eu queria de pronto fazer, antes de entrar na questão da novela, porque eu sou noveleira, né? É que eu vi que o texto, né, original aqui da abertura do programa é contra homofobia, transfobia e bifobia. E a lesbofobia, né? A lesbofobia é uma parcela de preconceito que ela é totalmente impregnada na nossa sociedade. Né? E ela é invisibilizada. Porque as mulheres lésbicas, elas se escondem. Praticamente se escondem por conta de vários fatores. Não só a lesbofobia, mas o machismo, a misoginia, que faz com que sejam subnotificados. E parece que ao mesmo tempo que tu vai adquirindo direitos, como recentemente foi a doação de sangue, por exemplo, que é uma coisa absurda, foi em 2020. Ao mesmo tempo que a gente vai mostrando a quantidade de direitos que a gente vai adquirindo pelo Poder Judiciário, por advogados que batem a porta dos tribunais,
parece que fica mais exposto para que os números aumentam. Então, a cada ano só aumenta os números. Isso que a gente fala sobre notificação, que a gente não sabe. Por exemplo, teve recentemente aqui em Porto Alegre 15 casos do aplicativo de relacionamento Grindr, de 2 caras que iam na casa das pessoas, agrediam, limpavam as contas. Nós tivemos uma vítima lá na OAB. E o delegado entendia que aquilo ali não era homofobia, que aquilo ali era furto. Sim. Então, e muito acontece. Então, para enquadrar no crime de homofobia, a gente depende de um delegado que entende que aquele crime foi homofóbico. E daí eu ouvi, numa entrevista de um delegado que não é daqui, que ele entende que o crime é de homofobia se durante o ato de agressão ou de pré-morte, tu usa palavras ligadas, que tipo, tem que morrer seu viado, coisa assim. Senão, não é homofobia. Mas como é que vai saber se isso aconteceu dentro de casa? É que para garantir que exista um crime de homofobia, você tem que ter uma motivação, né? E a partir do momento em que Mas como é que ela, desculpe te interromper, como é que a lei enquadra isso como furto, roubo? Então, depende lesão, depende da conceituação que é dada pelo... No preenchimento, na verdade. No preenchimento do boletim de ocorrência. Porque a motivação do crime é que vai mudar se é um furto simplesmente um furto ou se é um furto que foi motivado pela violência homofóbica. O que acontece? Uma pessoa que se especializa em atingir determinado grupo... Vai naquele aplicativo. Por causa daquela vulnerabilidade, aquela pessoa que tem aquele tipo de te dá uma motivação para isso, tem que ser considerada homofobia. Claro, ela precede o... Claro, é muito anterior ao ato de furtar. Porque ele escolhe o alvo, né? Ele escolhe. Então é isso que motiva e que deveria ser a maneira como foi interpretado o crime. Então, quando é registrado na polícia, existe uma tela, né, de sistema onde é lançada a ocorrência. E existe um campo chamado motivo presumido, né? Só que ele é um campo obrigatório. De tantos vários campos de preenchimento de um boletim de ocorrência, tem os obrigatórios e tem os não obrigatórios. Quando não é obrigatório, em tese, na correria do dia a dia, as delegacias acabam, enfim, não é obrigatório, eu não vou passar por aqui para passar de tela rápido e concluir, né? Enfim, essa questão. Só que ali seria o momento, e aí são poucos, por exemplo, poucas delegacias que hoje dentro da Academia de Polícia existe uma disciplina sobre abordagem a populações vulneráveis, que entra a questão da população LGBT, população em situação de rua e tal. Então, os novos concursados, os que chegaram mais recentemente, passaram por essa formação e vão entender da necessidade de usar aquele campo e preencher que tem uma motivação homofóbica ou transfóbica ou lesbofóbica. Agora, quem está há muito tempo no serviço público, né, às vezes até quase se aposentando, nunca passou por isso na parte da academia, na sua formação, pula aquele campo. Eu já ouvi, Fábulo, dentro da delegacia, eu tentei já fazer um registro de ocorrência para uma cliente e o policial, ele disse não tem a menor ideia do que tu está falando. Eu não sei o que é lesbofobia, era uma menina que tinha sido... Eu não tenho ideia. Eu trabalhei 3 anos na delegacia em Lajeado, a delegada Márcia Scherer, e uma coisa que a polícia tenta mudar isso é que as pessoas, todo mundo que chega lá é visto como bandido. Então eles não sabem que aquela pessoa lá é vítima. Então foi criada essas delegacias justamente para se sentir acolhido. Só que houve uma troca muito grande até de funcionários e tudo mais, que mudaram talvez a visão de enquadrar esses crimes. Porque daí entra até uma questão meio pessoal, que ele disse, eu nunca vi falar disso, você enquadra... O Fábio falou antes da questão da adoção, tem um promotor em Santa Catarina, né, que foi afastado, foi colocado... Que ele entendia, porque quando vai adotar uma criança, passa pelo Ministério Público, né? Sim. E ele dava parecer desfavorável à adoção por casais homossexuais, porque ele achava que crianças adotadas por homossexuais tinham tendências a virar homossexuais. E aí toda uma polêmica, ele também era contra o casamento, enfim. Então ele foi afastado de uma visão pessoal dele. Ele, quando tinha que entrar com um processo para fazer a retificação do nome civil, esse promotor, ele sempre dava o parecer contrário à troca do nome. Casamento também. Né? Deixando claro aqui, Dani, eu não sei teu caso, Dani, mas deixando claro aqui que meus pais eram heterossexuais, acho que os teus também. Eu sou muito gay. E eles não passaram para mim. Eu não tive essa carga genética. Pois era isso aí que eu ia trazer para cá, porque a gente está falando. E o Fábulo, acho que hoje ainda o Fábulo estava dando
palestra de letramento para os servidores do sistema penal, pelo que eu acompanhei nas redes sociais ali, a gente vê assim, ó, a delegacia de combate à intolerância nasce aqui em Porto Alegre em 2021 no governo Eduardo Leite. Então, antes de 2021, ninguém falava em delegacia de combate à intolerância. Sim. A polícia não tinha este entendimento, é uma cultura eles não saber, né? Então, esses novos que estão vindo, tem toda uma preparação, mas se tu for pegar, tem que ir em todos os espaços, porque isso é cultural. Né? Eu sempre falo, o preconceito ele é cultural, ele vem lá detrás das famílias, lá detrás. Ele é aprendido. Exatamente. E hoje o preconceito ele é tão enraizado nas pessoas, todos nós temos os nossos preconceitos, que politicamente, eu que vivo dentro do parlamento e no executivo, é inaceitável hoje a gente falar desses crimes. Mas existe uma violação muito pior, que é daquele adolescente que vai para a escola e que está transicionando, que é o caso de muitos. Ontem ainda eu vi uma mãe falando do filho que estava transicionando, que na escola as meninas não deixavam ele entrar no banheiro. Sim. E os meninos não deixavam ele entrar no banheiro. Ele ficou 6 meses sem entrar no banheiro na escola. Gente, que é a maior violação de direitos humanos do que as pessoas hoje, e eu trago isso muito para a política, porque quando a gente coloca os representantes lá dentro, a gente está colocando a nossa opinião lá dentro. Eu sempre falo, o parlamentar, ele é o CPF do eleitor, né? O executivo não. O parlamentar, ele é com quem aquele que ele se identifica mesmo. Então hoje, em pleno 2026, nós estamos falando de avanços de delegacia online, de casamento homoafetivo, de adoção de crianças, de doação de sangue, de pessoas trans se formando na faculdade, se tornando doutores, doutoras, coisas que há 5 anos para trás a gente não via, era raro isso acontecer. Hoje a gente vê professores como a Marina, né, professoras que estão lecionando pessoas trans e que não fazem os alunos virarem trans. Mas a gente vê ainda um debate que entristece plenamente, que é a questão do banheiro, que isso é a maior violação e isso é crime. Uma pessoa que não deixa uma outra pessoa, e eu vou deixar muito bem claro aqui e transparente, não é a tua opinião que não vai deixar uma mulher trans ou um homem trans entrar no banheiro masculino ou feminino, não é o que tu acha. Dentro da tua casa é você que manda. Dentro dos espaços públicos, é conforme a pessoa se identifica. A mulher trans está ali se identificando como trans, como uma mulher trans, com nome retificado, com nome social, ela vai sim entrar no banheiro feminino. E se ela for impedida de ir, ela tem que chamar a segurança, ela tem que chamar a polícia, ela tem que te denunciar, porque tu está sim cometendo um crime de transfobia. Não é a tua opinião, eu acho que ela não é mulher, eu acho que não é homem. Não é a tua opinião. Ninguém pede a tua opinião individual. A gente está falando de lei. E hoje, pessoas trans têm na sua identidade, na sua certidão de nascimento, o seu nome retificado. E acabou. É lei. Não é eu acho, é isso, é aquilo. Pessoas trans vão entrar assim no banheiro. E tem muita gente muitos LGBTs que desqualificam isso. Aqui eu não estou falando que uma mulher trans, né, ela é biologicamente uma mulher. Não, ela não é, e todos nós sabemos. Aqui ninguém é acéfalo no Brasil. Né? Desde a quinta série, nós sabemos. Apesar de muitos brasileiros hoje a gente notar que são analfabetos políticos, ninguém é acéfalo aqui. Uma mulher trans, ela nasce sim biologicamente no corpo masculino. Porque ela nasce, né? Agora, o que torna ela mulher na sua transição, na sua identificação e a lei, preste atenção, não é você que tem preconceito, é a lei. A lei vai lá e diz sim, você se identifica como mulher, você tem o direito, o seu nome é Bruna, e a sua identidade e seu gênero é feminino. E acabou. E as pessoas trans que estão nos assistindo aqui vão sim em banheiro feminino, vão sim em banheiro masculino. E se não deixarem vocês ir, segurem um pouquinho, né? E chamem a polícia, porque é direito. Quando a pessoa impede, ela está violando o teu direito. Então as pessoas têm medo, não é para ter medo.
A gente não pode ter medo da polícia. A gente não pode ter medo de um segurança de shopping. A gente não pode ter medo de um preconceituoso. Nós temos que mostrar para eles os nossos espaços, que foi construído em cima de muita gente tombou. Esse ano, eu estava vendo na recordação que aparece, eu estava lá do lado do Paulo Iotti e do Eliseu lá do Rio de Janeiro, da Aliança Nacional, da Abraf, em Brasília, construindo a DO 26, que é o que tornou crime, né, a LGBTfobia no Brasil. Então muitos, e o Eliseu hoje não está mais aqui com a gente. Quanta gente morreu nessa história. Mas ele lutou para isso virar crime, e é crime, e a gente tem que fazer aquilo que valeu ele lutar, fazer valer. Isso quem está falando aqui não é somente o Daniel, é uma pessoa que é secretário adjunto do município, que é vereador diplomado e que sabe das leis que tem que ser cumpridas. Porque, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Vocês brigam em casa, porto-alegrenses, por causa de uma mulher trans no banheiro público em Porto Alegre. Lá na Câmara Municipal de Vereadores, nós temos 2 mulheres trans que vão no banheiro das vereadoras cisgênero e mulher trans, e não dá briga, viu? Então, se vocês brigam porque vocês acham que na Câmara de Vereadores vocês brigam, tô desmentindo aqui a questão. Porque lá elas usam o mesmo banheiro. Lá as vereadoras trans usam o mesmo banheiro feminino que as outras vereadoras lá que tem na Câmara. Se brigar é por outros motivos. Exatamente. Por outras questões. A Câmara de Vereadores tem 2 mulheres trans e elas acessam o banheiro feminino junto com as outras vereadoras. Então, vem esses discursos que a gente acaba desconstruindo. Eu acho que o Fábio lembrou uma questão muito importante, que é essa da teledramaturgia, porque isso já era tratado, esse tema já era muito explorado há séculos na literatura, na música, enfim, mas não chegava à massa, né? A literatura, a gente sabe, é uma cultura que fica num grupo muito restrito. A novela levou para a massa. Mas aí também houve um outro avanço, que foi a política, né? A ascensão de pessoas LGBT a política, cargos políticos. Representatividade, o Dani tá aí, né? Um exemplo. Representatividade. A representatividade política aumentou, né? Isso que o Dani falava sobre a questão da polêmica dos banheiros, né? Também o que os colegas recém comentaram sobre a questão da adoção. Sou contra. Se foi adotado por um casal gay, vai virar gay. Tudo isso está atribuído a uma cultura machista e uma cultura que acha que tudo aquilo que envolve LGBT é sexualizado, né? E eu entendo que essas pessoas, elas são pervertidas, porque elas acham que a pessoa LGBT no banheiro vai fazer alguma outra coisa, né, para entrar nessa discussão. Sim. Não, mas é isso, é o que está por trás, né? Porque hoje nós dizíamos numa formação com o sistema penal que a pessoa que é LGBTfóbica, né, antes a gente dizia homofóbica, mas agora todas as letras LGBTfóbica, ela não é exclusivamente LGBTfóbica, ela também é machista, ela também é racista, ela também é sexista, porque é um pacote, né? Quando querem desqualificar um gay afeminado, eles sempre dizem pra gente assim, deixa de ser guriazinha, isso é coisa de mulher, então tu já tá transformando como se aquilo que é feminino é ruim. Sim. Eu gosto de ti porque tu não é tão afeminado. Eu gosto de ti porque não é tão afeminado. Então tem uma carga de machismo junto, né? Enraizado. E a questão da representatividade, como tu fala, é as pessoas poderem ligar a TV, assistir um Congresso Nacional, uma Câmara de Vereadores, uma Prefeitura, um governo do Estado, que hoje temos o governador Eduardo Leite publicamente declarado. Que foi também... gay, casado, gay. E foi pioneiro e precursor foi alvo de polêmica, enfim, algumas pessoas até disseram que ele queria se promover, fazendo isso para se promover e tal. O único reeleito, né? O único reeleito. E o único reeleito, apesar de toda a polêmica, o único reeleito. E essa discussão dos banheiros está no STF, né? Tipo, com tanta coisa. Era o que eu ia comentar, porque ela não é uma... Não tem legislação, não temos legislação. E aí a questão dos banheiros está lá na Suprema Corte do país. Em 2026, a Suprema Corte do país está decidindo quem faz xixi aonde. Inacreditável. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Nós não temos tanta coisa no Brasil para resolver. Né? Mas nós temos que largar esse tipo de pendência lá na Suprema Corte, como foram todas as outras pendências da comunidade LGBT. O casamento é garantido pela Suprema Corte, a adoção é garantida pela Suprema Corte, a criminalização da homofobia, homofobia dizendo simplificadamente, porque é um trava-língua, a DO 026, Suprema Corte.
Isso é uma tendência jurisprudencial. E se mudar a Suprema Corte hoje? Né? E se mudar o posicionamento hoje? Que é o que querem. Que é o que querem. E se chega a passar um desses 300 projetos de lei contra tudo isso? Ah, mas daí é inconstitucional. Mas vai ter que voltar a ser julgado pela Suprema Corte. Seria 10-0 hoje? A ADO 026? Se for judicializado. Eu duvido. Não seria. Porque o posicionamento da Suprema Corte muda, então nós precisamos legislação. Legislação é o que nós precisamos. E para isso, representatividade. Nós precisamos nos representar. Por quê? Se nós fizermos uma linha do tempo, né, e começarmos esse assunto lá na Constituição de 88, quando a Constituição, né, a nossa Constituição cidadã, modelo no mundo inteiro, disse que no Brasil não podia ter preconceito de raça, de cor, religioso, né, excluíram, não apareceu neste artigo a expressão que não existia na época, orientação sexual, mas diria opção sexual, digamos, na época, ela não apareceu ali. E não foi à toa que ela não apareceu. Porque os grupos organizados já tinham ido até o Constituinte fazer isso. Sim. Só que naquela época, se nós temos as bancadas conservadoras hoje, naquela época muito mais. Então essa expressão ela ficou suprimida da Constituição. E daí o que acontece? De 89 para cá teve um boom de legislações especiais para cada grupo vulnerável, né? Se verifica o Estatuto da Criança e do Adolescente, um grupo vulnerável, Estatuto do Idoso, um grupo vulnerável, Estatuto da Igualdade Racial, um grupo vulnerável, Código de Defesa do Consumidor. Todos nós somos considerados vulneráveis. 1990, né? 94, o Código de Defesa do Consumidor. A ideia de dano moral não existia no mundo antes de 94. Pensem bem, que mundo era esse, né? A única legislação específica que não existe para grupo vulnerável é para a comunidade LGBTQIAPN+. E isso tem um motivo, é porque essa expressão foi suprimida lá na Constituição. Mas eles querem direitos demais para eles. Exatamente. Então isso vem dessa linha do tempo. De lá para cá, nós temos que montar representatividade para que os projetos de lei passem e possam integrar o nosso dia a dia como de toda a sociedade. Só que daí nós temos o quê? Advogados e advogadas que chegaram até o judiciário e conseguiram garantir esses direitos, mas esses direitos garantidos, eles são por decisão judicial. A partir do momento que existiu uma lei específica que diga que homem não pode casar com homem e mulher não pode casar com mulher, cai essa decisão. Sim, sim. É simples assim, gente. Cai a decisão. Então nós temos que ter legislação. E a gente deve muito, acho, de tudo isso. E a Bianca, eu estudava ela na faculdade, porque eu me formei em 2012. E eu questionava muito em direito de família, por exemplo, a professora, vamos imaginar um casal, um homem e uma mulher. Eu disse assim, professor, se fossem dois homens, todo mundo se cutucava e tudo mais, e ela não sabia me responder. A cultura porque em 2006, 2007, né, não tinha isso. Sim. Porque o direito afetivo é um dos novos direitos, como o direito da biotecnologia, entre outros. E quem criou esse direito afetivo é a doutora Maria Berenice Dias, que é uma desembargadora aposentada aqui do Rio Grande do Sul, hoje advogada. Primeira mulher juíza, primeira mulher... Não existia nem banheiro feminino nos fóruns para juiz, quando ela foi a primeira juíza. E ela sofreu tudo isso na pele, sendo uma mulher hétero, né, com filhos e tudo mais, e ela disse, é impossível a gente tratar de direito de uma comunidade que é tão marginalizada se a gente não falar de afeto entre as comunidades. Porque se eu falar em sexo, como o Fábio falou, liga tudo, direito homossexual liga sexo a essa comunidade. Então ela criou esse termo de direito afetivo. Sexualiza totalmente. Hoje é citado no mundo inteiro. É citado no mundo todo, e ela palestra no mundo todo, a gente deve muito a ela. E por tentar se colocar nesse lugar, porque eu me lembro que uma das primeiras decisões ela falou foi de um casal aqui de Porto Alegre, de 40 anos. Foi nos anos 90. Isso. Decisão dela, a primeira do Brasil. E eles tinham bens, ficaram juntos até a morte, um deles morreu. E aí, quando tu não tem herdeiros, os teus bens vão pro Estado. E aí ela disse, é impossível, eles construíram isso juntos. E eles ficaram até a morte juntos. Não, isso tem afeto. Ela disse, mas isso não é um direito. E aí ela criou,
né, um direito homoafetivo nessa decisão, que criou jurisprudência no país todo, e hoje a gente usou desse direito homoafetivo para todos esses direitos que a gente tem. E veja E o bem, termo do quando a direito gente homoafetivo, ele contribuiu muito, né, Bianca? Porque foi uma forma também da sociedade que tinha um quê, né, assim? Claro. Dizendo, afetividade, amor. Sendo que pra nós, né, não necessariamente tem que ter amor, né? Nem tudo é sobre amar ou não amar. Nem tudo na vida. Nem tudo na vida é, né? As pessoas têm que ter o direito porque tem que ter o direito. Agora, mas se ela não quiser casar e ela quiser ter mais de um parceiro ou ser solteira para sempre, é um problema dela. Isso é uma questão do foro individual. Mas o termo homoafetividade, ele vem de encontro para facilitar com que a sociedade olhe assim, pois é, eles têm direito a... Não é só sexo. Não é só sexo. A doutora Maria Berenice Dias, inclusive, ela diz em aula... Dessexualizam. A doutora Maria Berenice Dias, ela, em aula, né, eu fiz a pós-graduação em Direito Homoafetivo e de Gênero com ela diz assim, a grande questão, quando eu criei a expressão Direito Homoafetivo, é que se parar para pensar em quanto tempo dura uma relação sexual e quanto tempo dura o afeto, bom, daí vai depender também da pessoa. De cada um. Mas foi a maneira que ela usou para criar essa expressão, e ela foi muito feliz nessa criação. Como é o nome dela? Maria Berenice Dias. A primeira juíza, ela é de Porto Alegre. Né? A primeira juíza, primeira mulher que assumiu uma cadeira como juíza da região sul. Da região sul. Isso. A primeira desembargadora. Ela foi praticamente torturada dentro do tribunal porque não tinha banheiro para mulher, porque não existia juíza. E ela nunca avançou de cargo, não sei qual, mas por merecimento. Só por tempo. Só por tempo. Então, assim, ela entende o machismo e a misoginia na pele, mesmo sendo juíza, mesmo tendo sido desembargadora, mesmo tendo sido... E é uma das grandes precursoras. Essa decisão dela dos anos 90, que foi a primeira, vejam bem, só foi devidamente... recebida pela Suprema Corte em 2013. Foi 2013 o casamento? 2013. Dos anos 90 até 2013, para ter certeza de que aquilo ali valia. Então, se vai mudar uma lei agora, Dani, e alguém entra com uma ação direta de inconstitucionalidade, leva quantos anos? Responde no próximo bloco, Dani. O tempo estourou. 21h44. A gente vai fazer um rápido intervalo. Em seguida, a gente volta. 3 minutinhos, estamos de volta. Que a conversa está muito boa, vai ficar melhor ainda. Fique com a gente, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa A Ponto de Conexão ao vivo aqui na Rede RS. Agora são 21h48, 9h48. Hoje estamos falando sobre o combate à homofobia. Neste domingo, 17 de maio, é o Dia Internacional contra a Homofobia, também conhecido como Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. Um momento para lembrar que milhões de pessoas ainda enfrentam diariamente preconceito, violência, exclusão social e discriminação. Participam do nosso programa hoje ao vivo aqui no estúdio Dani Moretson, vereador e secretário adjunto da Secretaria Municipal de Inclusão e Direitos Humanos. Também está conosco o Fábulo Rosa, chefe de divisão do Departamento de Diversidade e Inclusão da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. E a Bianca Hilgert, que é advogada especialista em direito homoafetivo, e completa a nossa mesa desta noite, Wagner Oliveira, advogado especialista em direito homoafetivo. No bloco anterior a gente falou um pouquinho, muito de passagem, mas a gente tocou na questão da representatividade política desta população. E no judiciário, como é que estamos, Bianca? Em termos de representatividade. Tu quer quebrar esse tabu aí, ó. Como é que... a primeira, vai. Porque no Legislativo houve, né? É um pequeno avanço, mas já temos um avanço importante, né? É que todo o nosso avanço vem do judiciário, né, Irineu? Todo vem do judiciário. Sim, mas essas questões não poderão ficar eternamente sendo judicializadas. Não podem, não Elas podem. têm que ser resolvidas no âmbito... Justamente, a DO 026 criminalizou a LGBTfobia teve a liberação do STF para decidir e comparar, né, usar como analogia a lei do racismo, ela existe porque houve inércia do Congresso Nacional. Sim.
né? Aí Quem o judiciário acaba legislando. O STF teve que legislar, tá? Então, muito se fala sobre isso. O judiciário não pode legislar e não pode. Não pode. Não deveria. De fato, ele não pode. Ele só pode ter essa brecha para legislar, né, entre aspas, quando há inércia do Poder Legislativo. Sim. Veja bem, se a Constituição é de 88, a primeira decisão que garantiu direitos para casais homoafetivos, a ideia de direito homoafetivo surgiu lá nos anos 90 e até a ADO 026 não houve nenhum progresso dentro do legislativo, isso abre precedente para que o STF tome uma decisão sobre o caso e informe ao Congresso Nacional, informe ao Legislativo que, enquanto não houver uma legislação, vale esta decisão. Enquanto o Legislativo não criar uma lei que criminalize a LGBTfobia vai ser considerada crime análogo ao crime de racismo. Por quê? Porque é considerado a população negra, a comunidade negra que sofre racismo, e nós sabemos disso, nós conversamos com todo mundo, ninguém é racista, mas o racismo ele está ali todos os dias, todo mundo diz que não é, mas o racismo está ali. Então a violência contra a comunidade negra faz com que a comunidade negra seja uma comunidade vulnerável. E a comunidade LGBT, agredida na maneira que é, dentro do nosso país, é considerado uma comunidade vulnerável. Sim. Portanto, juntando as vulnerabilidades, se estabeleceu essa analogia. Mas ela existe enquanto não houver uma legislação. Essa parte, principalmente quando saem as fake news, né, e as ideias de não poderia haver a ADO 026, não poderia, o STF não pode criminalizar porque ele não pode legislar. Isso está certo. E o STF disse isso na própria decisão. Ela só existe porque não houve, em tempo hábil, em mais de 20 anos, nenhuma legislação que protegeu esta comunidade vulnerável. Ela é considerada comunidade vulnerável. Na nossa legislação, o mais perto que se tem para falar da comunidade LGBT é a Lei Maria da Penha. Né? Mas aí sempre tem que ser por analogia. Aí tem que ser sempre por analogia. Tem que buscar uma analogia. Exatamente. Então, é a representatividade dentro do legislativo é que vai fazer com que um projeto de lei passe adiante. Sim. E né? aí o judiciário vai ter de aplicar a lei, não obviamente, tem discussão. Obviamente. Mas aí tem não há que o discussão. legislador tem que criar a lei. Ele tem que criar. Wagner, a propósito, nós temos aí vereadores, deputados, governador LGBT, então temos aí legislativo, executivo e o judiciário. Vou retomar a pergunta. E a representatividade LGBT no Poder Judiciário? Quando teremos? A gente estava falando antes de entrar no ar, né? Eu conheço, assim, aqui no Rio Grande do Sul, uns 5 juízes assumidamente gays, que são 3 são meus amigos, inclusive. São assumidamente gays? Assumidamente, até 2 são casados, enfim. Mas um deles foi muito interessante, que foi o Diego Locatelli, que esteve na OAB numa palestra, e ele falou do processo do concurso da magistratura, que é um dos mais difíceis do Brasil. São 7 fases. E aí, a fase que ele mais temia era a oratória. Ele foi a Brasília, no professor de oratória, o melhor professor de oratória do Brasil, e para não ter a voz anasalada e nem ter trejeitos gays, assim, como eu tenho. Imagina. Porque nas provas ele ficou tudo muitas notas boas, só que ele tinha medo de chegar ali e se desqualificar pelo jeito dele, pela voz dele muito afeminada. E aí, no meio da prova, enfim... Quer dizer, lá na banca. Na prova ele não poderia ser ele. Na cabeça dele. Inclusive, também foi orientada a tirar todas as publicações. Tirar todas as publicações com uma namorada da época do Instagram. Tipo, arquivar todas, porque eles verificam, né? Toda a vida pregressa. Sim. E aí ele na prova, ele falou lá na vez dessa palestra que eles notaram que ele estava forçando o personagem e disseram, Diego, eu acho que deveria ser tu. Inclusive, eu acho que ele deve estar assistindo. Deveria ser tu. Pegou uma banca boa. Isso. E aí ele passou e a juíza aqui em Porto Alegre no tribunal há 6 anos, acho que ele é de Teutônio, né? Um amigo meu. Então, eu acho que o judiciário abre essas portas, mas a gente está falando, como desembargadores do Rio Grande do Sul,
assumidamente gays ou lésbicas, não existe. Então, nós temos uma lista também que a OAB manda, e também tem pessoas que estão concorrendo, que eu acho que tem uma grande chance de ser, assim, quebrar esse tabu. Foi pauta na nossa reunião de ontem, viu? Foi? Foi. Nós não podemos dar nomes. Não, claro que não. Não podemos dar nomes. Mas assim, eu acho que isso também é uma evolução. Temos candidatos e candidatas. E é a evolução que a gente... porque, como a gente falou antes, a doutora Maria Helena esses dias não era da comunidade, mas criou esse termo. Então, tu imagina assim, alguém da comunidade que consegue se colocar naquele lugar no momento de uma adoção, de uma guarda, enfim, isso é muito mais fácil. Porém, eu falei isso ontem em Canoas... Não, essa é a intenção da pergunta, saber exatamente se esses juízes, esses desembargadores, terão essa sensibilidade porém, na hora a gente tem essa Comissão de Diversidade Sexual da OAB... deferir ou indeferir um pedido. Que é uma das maiores da OAB, em número de membros, e assumidamente gays, a gente tem poucos e lésbicos. Porque muitos advogados até questionam, mas por que tu faz parte da comissão? Não, eu não vou levantar essa bandeira aí. Porque perdem outros clientes, eu sei por causa disso. E ao mesmo tempo, esses juízes também, que forem muito, o Diego mas entre outros que forem palestrar ou abraçar essa causa, vai ter do tribunal não vai ter um certo respaldo que deveria ter. E aí entra uma questão que eu falei ontem em Canoas, que a gente fala muito de homofobia, transfobia, lesbofobia, externa, assim. Mas a gente tem a própria comunidade também que tem preconceito, o homem gay que não anda com a trans, que não anda com a lésbica, que não anda com a feminina, que não anda com a padrão. Então, dentro da comunidade. Claro. Então, muito. Então, daqui a pouco eu sou um juiz, por exemplo, mas eu não concordo com muitas coisas, eu também não quero defender isso. Então, não me interessa muito se ele é um homem gay, juiz. E que é um caso da política hoje, porque o governador Eduardo Leite, quando se assumiu, ele foi torturado pelos LGBTs. É mesmo? Pelas próprias pessoas LGBTs. Ele foi... E eu me lembro bem no dia que ele se assumiu, porque eu me casei no dia 28 de junho. Ele foi meu padrinho de casamento. Foi naquela célebre entrevista Exatamente. ao Bial, né? Eu fui nós fomos passar nossa lua de mel, eu e o William, em Maceió. E nós fomos também, nós fomos apedrejados por muitos LGBTs, que na época... Com que argumento, Dani? Eles me cobravam muito por ser próximo do governador. Tu é até hoje, né? Apedrejado. Até hoje eu sou apedrejado, até pelos meus posicionamentos e por eu estar do lado de... Mas é bom trazer isso, porque... Eu também sou. Porque a gente tem um posicionamento, assim como eles têm um posicionamento. Sim. Só que a nossa luta já era difícil quando ela era fora de uma polarização e de uma partidarização dos movimentos sociais. Hoje, o que dificulta muito construir no parlamento é exatamente a ideia de que a bandeira LGBT ela não é civilizatória, ela é partidária. Tu é LGBT, tu é desse campo ideológico. Sim. Não, eu não sou desse campo ideológico, porque eu sou a favor do ajuste fiscal, eu sou a favor... Tem várias coisas que não batem com a ideia que esse campo tem. Então, como o Fábio, o Wagner trouxe aqui, eu sou muito apedrejado. E pasmem nós aqui, eu tenho orgulho de falar isso, aqui estamos do lado de 2 gestores que só existe política pública no governo do Estado porque fomos nós que fizemos. Nenhum governo antes, a não ser, não que o Fábio fez parte, quando ele fez o nome social aqui no Rio Grande do Sul, nenhum governo antes fez nada. Tinha uma pasta só. Hoje nós temos cota trans, delegacia online, delegacia física, ambulatório trans no interior do estado. A gente faz fomento para as paradas LGBTs. Nós temos o troféu de visibilidade para a população trans. Nós temos cursos de diversidadania para capacitar pessoas LGBTs que estão em vulnerabilidade ou em cárcere privado. Nós temos o selo da diversidade. Tem os editais da Secretaria de Cultura para acesso a fomento à cultura LGBT. Tem um investimento massivo da Secretaria de Saúde, como o Dani disse, nos ambulatórios e também na questão da equidade, né? Então, acesso para municípios realizarem formações, capacitações, treinamentos, tudo com recurso público garantido, e isso nunca existiu. Nós temos o decreto, né, Dani, como o Dani comentava, que garante o direito do nome social de pessoas travestis e transexuais, é um decreto do Rio Grande do Sul. Depois teve o decreto da carteira social, que é um documento específico para pessoas
travestis e transexuais no Rio Grande do Sul. Tem o decreto do governador Eduardo Leite que garante a cota para as pessoas trans, né, Dani, nos concursos públicos, que isso também é alvo de uma série de debates e questionamentos, mas porque nós entendemos que o ponto de partida não é igual, né, de pessoas trans com demais populações. Então, é necessária essa política reparatória para que as trans também possam acessar serviço público, né, através dos concursos. Tem a rede de proteção, né, a rede de proteção ela potencializa que municípios também tenham acesso a recursos e que a gente tem o programa RS Diversidade, ele tem aí várias esferas, né, Dani? E a delegacia online, como falávamos no início, ela é o nosso carro-chefe hoje deste governo. A delegacia online da diversidade é o canal de denúncia. Estamos falando do 17 de maio, dia de combate à LGBTfobia. Então, quem sofrer LGBTfobia no Rio Grande do Sul tem onde ser acolhido, seja na delegacia online. Ah, mas é só online? Não. Porque o que acontece? Muitas pessoas, quando passam por uma violação de direitos, é um momento de fragilidade. Às vezes você não está preparado para ir para uma delegacia, pode estar fisicamente machucado, ou não só fisicamente, mas, né, enfim, está abalado emocionalmente e você não quer naquele momento ir ali. Então, na tela do computador é você e a tela do computador. Então, o ambiente virtual que foi criado pelo setor de tecnologia da Polícia Civil, ele já cria uma tela colorida, estamos com você, tem todo um acolhimento, uma espécie de acolhimento na tela do boletim de ocorrência online. Então você vai fazer ali e ele não vai ficar somente ali. Aquele seu boletim de ocorrência, ele vai para a delegacia de polícia da sua cidade. Daí, num determinado momento, isso aqui eu ia te perguntar, vai acontecer se houver uma denúncia na cidade, não tem uma delegacia especializada, vai para uma delegacia comum e a polícia vai atuar. Isso, mas o que acontece? Às vezes, algumas delegacias, como falávamos no início, não tem... um termo muito chulo. Capacitação. Capacitação, intimidade com a barata dela, né? Não tem intimidade com o tema. Aí o que acontece? Você entra em contato com a Delegacia de Combate à Intolerância de Santa Maria, que atende o interior do estado, ou com a Delegacia de Combate à Intolerância de Porto Alegre, que atende a capital, a região metropolitana. Então, tem uma referência para aquele delegado de polícia que não tem muita intimidade com o tema, mas ele vai ligar para um colega e dizer, estou com uma situação aqui que entrou... E no interior temos Santa Maria? No interior tem Santa Maria, isso. E é importante falar que o decreto que cria a rede estadual, ele foi assinado por um delegado que estava governador, que foi o Ranolfo. Foi o delegado Ranolfo que fez isso. Então, dentro da Polícia Civil, lá, através da delegada Nadine, da Márcia Scheller, da delegada Tatiana, da Débora de Santa Maria, muitos delegados, a Patrícia Tolotti, que hoje é subchefe da Polícia Civil, a gente fez uma ligação muito forte com eles, então a gente está conseguindo entrar ali para dentro. Isso era quando eu estava no Estado. E a importância de falar sobre o apedrejamento que nós tomamos da pauta LGBT é que por muitos movimentos não reconhecem esse nosso histórico, né? Por uma questão ideológica. Aí nós sofremos aqui, eu falo, eu, o Fábio e o próprio Wagner, por sermos não estarmos dentro da polarização. Sim. E por colocar a cara, né? Então assim, nós apanhamos de um setor ideológico e nós apanhamos de outro setor ideológico. Mas de certa forma, desculpe te interromper, Dani, mas de certa forma a esquerda, vamos dizer assim, não tem como fugir hoje da polarização. Estamos aí, vamos para mais uma eleição super polarizados, enfim. A esquerda não meio que sequestrou essa bandeira? Eu acho que não, porque se eu te perguntar agora aqui, qual decreto que o presidente Lula fez para a pauta LGBT? Sim, mas e o centro e a direita, por exemplo, o que fizeram? Todos. Eu fiz um mapeamento. Eu tomei a liberdade de fazer um mapeamento. Vamos por esse caminho, porque eu pertenço a um fórum. As correntes políticas encaram isso. Eu pertenço a um fórum de gestores nacionais LGBT. Sim. E eu sou o coordenador da região sul dos gestores, que são os que coordenam a política nos seus estados, São Paulo, Rio de Janeiro,
Com esse estudo, eu fui atrás dos decretos, porque hoje as políticas públicas efetivas nos estados, elas são através de decreto. Muito poucas através de lei, né, Dani? Acho que a única lei que se teve de combate à discriminação foi no tempo do Olívio Dutra ainda, que era uma lei aqui no Rio Grande do Sul de Mas proteção. ela é bem mais genérica. Ela é mais genérica. Mas, assim, qualquer legislação estadual de política pública, o governador faz um decreto aqui e acolá sobre nome social, ou estabelece o Dia Estadual de Combate à Homofobia, ou cria a delegacia, ou cria o Conselho Estadual LGBT, que nós temos no Rio Grande do Sul fortalecido, inclusive nesse governo, com investimento, com estrutura para o Conselho trabalhar. Eu sou o vice-presidente hoje. Temos a segunda mulher travesti, negra, presidenta do Conselho, né? Nós tivemos a Pete recentemente, que saiu do Conselho, do seu mandato, assumiu agora a Lins Robalo, lá do interior, lá de São Borja. Então, a gente potencializa também as lideranças do interior do estado, isso é importante dizer. E então, ter esses decretos nos estados, a gente foi mapear. Esse decreto foi de qual governador? Que partido? PSD. Esse lá no norte, decreto de qual partido? MDB. E aí você não via decreto de partidos de esquerda. Então, isso é um mito, essa visão. Então, assim... Não, de que a esquerda sequestrou mas não mas acho que a palavra sequestro tá correta, porque assim, você assume a bandeira, mas na hora de ter a caneta na mão e fazer acontecer, você não faz. E eu digo com propriedade, o senso comum não tem essa. Eu digo com propriedade. Eu redigi a minuta do decreto que criou o projeto do Conselho Estadual LGBT em 2012. Eu digitei no computador, Bianca era do Conselho, enfim. O que acontece? O conselho ia ser por lei. Ia ser por lei. Porque todos os conselhos de direitos no Rio Grande do Sul são por lei, menos o LGBT. Por quê? Porque quando ele foi para a Assembleia, junto com outro pacote de projetos do então governador Tarso, um deputado, que não precisa dizer o nome, conservador, chegou no governador e disse assim, tira isso aqui. Esse negócio LGBT daí, senão não votamos o resto. E o governo tirou. Esse tipo de chantagem. E o governo tirou o Conselho LGBT da votação. Cedeu à pressão do conservadorismo e foi um governo do PT. Então, assim, a gente ficou super envergonhado na época, porque... Poxa, é um partido que sempre levantou essa bandeira, mas na hora de dar caneta dizer, vamos criar... Então, assim, hoje nós estamos... Né? Hoje o orçamento do Departamento de Diversidade no governo do Estado é maior do que o orçamento da Secretaria Nacional LGBT. Então, mas isso eu não estou fazendo aqui querendo criar uma guerra. E não é sobre isso, acho que não é sobre isso, mas é sobre isso. Nós existimos, nós, os gays centristas, como a gente fala, né? Os moderados. Eu gosto muito de falar que eu sou dos moderados. Porque aqui em Porto Alegre, a vereadora Natasha pegou o nosso decreto do Estado e transformou em projeto de lei aqui no município. Ao mesmo tempo, a cota, né, a cota das trans. Se fosse somente a bancada da esquerda, o projeto não passaria. É mesmo? Olha só. Não passaria. Não passaria. Câmara. Nós fizemos um trabalho... E mesmo assim a cota ficou reduzida a 1%. A 1%. O mínimo. Nós fomos em cada vereador, né? Progressistas, respeitando os conservadores. Até porque não tem problema, eu não tenho problema com parlamentar conservador, eu tenho problema com parlamentar fundamentalista. Claro, né? Claro. O conservador, a gente consegue dialogar com eles. Consegue conversar. Então, e passou, teve o vereador do MDB, do PSD, no meu próprio partido PSDB. Então teve vários partidos que votaram ali. Se não fossem esses votos não teria hoje. Então nós saímos, nós LGBTs moderados, fomos até lá, olha, vereadora, nós vamos contribuir para passar o projeto. E a primeira-dama do município, Valéria, foi lá e recebeu todos no gabinete dela para apoiar a sanção da lei. Então, a gente, e para voltar no ponto inicial desse nosso debate, o Eduardo Leite, o governador, era muito cobrado por não se assumir. Quando o Eduardo se assume, ele é apedrejado. Mas o porquê que eu tenho que me assumir para a sociedade? O porquê que eu tenho que dizer que eu sou gay para a sociedade? O porquê que eu tenho que me encaixar nesta política para a sociedade? Nenhum hétero precisa afirmar que é hétero. Então eu passo a não ser pessoa não grata para esse setor da esquerda no momento que eu digo, tu é gay,
vive a tua vida normal, tu não precisa estar numa manifestação, tu não precisa pensar igual, tu não precisa... Eu falo pros colegas parlamentares da esquerda que na pauta, quando é para defender a vida, eu estou do lado. Quando é para defender os direitos, eu estou do lado. Agora, quando é para agora, quando é para fazer palhaçada, ficar chorando no Instagram ou fazendo coisas que vai totalmente... Aí sim, isso dá fortalecimento para aqueles fundamentalistas, conservadores, virem e fazer chacota com a nossa pauta. Então eu tenho este cuidado de sempre... Eu sempre falo pro Fábulo, e a Glória Cristal, que é pessoas, e o Wagner, que o meu eleitorado são pessoas LGBTs de 35 mais. São pessoas que viviam o GLS. Sim, né? E que sabem a tua história. E que sabem a história e que sabem a luta. Porque a modéstia eu deixo de lado neste momento, porque nós construímos uma política. Claro. E qualquer pessoa que constrói uma política, um legado, como o Fábulo, como a Glória, né? Como o Nicolas, como muita gente que está no Estado, que esteve no Estado. Esse mérito tem que ser reconhecido. Então, porque eles fazem isso, né? E quando eu fiz aquele questionamento, o que o presidente Lula fez? Aí eu trago para a mesa isso, né? O presidente Lula não recebe o Conselho Nacional LGBT. Poderia o presidente Lula, no concurso unificado, fazer um decreto para cotas para a população trans entrar no concurso nacional unificado? Não foi feito. E o silêncio dos movimentos partidarizados ideologicamente foi isso. Eram gritos de silêncio. Por quê? Porque, de algum modo, eles vão lá e dão para o movimento social uma verba para se calar. Então, essa desconstrução, eu não faço parte. O que eu quero é defender aqui. Eu estava prestando atenção na doutora Bianca e no Wagner, porque eu sou gay, eu sou casado no civil com meu esposo. A gente construiu junto. A gente tem a nossa casa junto. Nós temos o nosso carro junto. Nós temos as nossas conquistas juntos. E eu quero que o parlamento vote. Mas como é que o parlamento vai votar se a discussão lá é banheiro? Se a discussão lá não tem como. Sim. Né? Eu acho que nós vamos seguir por esse caminho da política, que eu acho que é uma vertente muito boa aí dessa conversa, mas eu preciso fazer um intervalo agora. São 22 horas e 12 minutos, a gente vai fazer um rápido intervalinho, 3 minutos, e em seguida voltamos com o último bloco do Ponto de Conexão, falando hoje sobre o combate à homofobia. Já voltamos. Estamos de volta com o Ponto de Conexão aqui na Rede RS. Agora são 22 horas e 16 minutos, 10 e 16 da noite. Estamos ao vivo aqui falando hoje sobre combate à homofobia. No bloco anterior aqui surgiu uma discussão muito interessante aqui sobre essa questão, as implicações e o envolvimento da política nesta questão. Eu queria perguntar uma coisa para o Fábulo. Fábulo, você mencionou várias conquistas, vários avanços, principalmente neste governo. E eu queria te perguntar o seguinte, isso é política de Estado? Porque amanhã, daqui a pouquinho, o governador Leite vai ter de passar o cargo para outro governador e essas conquistas serão respeitadas. Isso é uma política de Estado ou de governo? Já que muitos desses direitos foram conquistados por decreto. Esse é um grande desafio que todos os governos e os gestores que tocam a pauta LGBT enfrentam, né? Só que em todos os estados existem parlamentos também que têm dificuldade de aprovar projetos de lei que beneficiem a comunidade LGBT, porque os parlamentos estaduais também são um reflexo da Câmara Federal, infelizmente. O que acontece? Por trás de toda essa discussão, e eu respeito a opinião dos meus colegas aqui, e o Dani, meu colega político, enfim, de ideologia partidária, mas nós somos transitórios, né? Sim. Hoje eu estou na Secretaria de Justiça e daqui a uns dias não estarei mais, outras pessoas passarão por ali. Então, a gente volta para o lugar de origem que é a rua, que é o bar gay, que é a casa noturna, que é a associação, que é a entidade, que é a ONG, que é de onde a gente veio, que é a família, que é os amigos e que é a militância. Então, o que vai garantir que essas políticas hoje instituídas por decreto se perpetuem
é a atuação do movimento social organizado, que hoje é empoderada num conselho estadual, né? São as lutas, porque a luta que se existe hoje, se hoje tem um espaço onde o Dani já foi coordenador estadual, eu já fui, Glória Cristal, só existem esses espaços porque alguém do movimento social alguma vez foi pra rua com uma bandeira, com um microfone, com um megafone, claro, solicitar esses direitos. Então, nós ocupamos esses espaços de forma transitória e deixamos o nosso legado. Acho que é esse o nosso papel. A gente, além de dizer que a gente recebe para isso, né, a gente trabalha para isso, mas como pessoas LGBT, a gente quer ver a coisa acontecer. E a gente procurou, nesse último governo do Eduardo Leite, mostrar que não temos apenas um governador gay, nós temos um governador que potencializa a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e o seu Departamento de Diversidade para que ele faça as coisas acontecer. Realizamos, inclusive, ano passado, a 2ª maior conferência estadual de direitos LGBT do país, né? Trouxemos várias lideranças do movimento social do interior aqui na capital, realizamos 3 dias de debate, encontros, levamos uma delegação para Brasília, na Conferência Nacional, e aprovamos lá em Brasília propostas votadas aqui no Rio Grande do Sul. Então, é todo um processo que vai garantir que essas políticas de governo vão se efetivar no futuro como política de Estado. E não venham a ser derrubadas por um governo conservador. E não venham a ser derrubadas, mas isso existe. Então, por isso que existe toda essa questão do legado, né? Do conselheiro, da pessoa da ONG, da sociedade civil, não deixar que isso caia, né? E se alcancem, infelizmente, alguns retrocessos. E tem pessoas de vocês, que eu até vou elogiar, que eu apresento 2 anos no Miss Brasil Trans, que ano passado a Secretaria apoiou tanto o concurso, inclusive o secretário foi jurado, como o Fórum de Diversidade, foi uma semana toda do Fórum, a Secretaria esteve lá apoiando, que eu acho que é essencial esse apoio para um concurso que é a nível nacional, que coloca... Eu estou nos bastidores, são um concurso de vários dias, e eu vi mulheres trans que nunca tinham usado um vestido longo, que estavam emocionadas. Então, existe esse concurso, tá lá para beleza. Não, é muito mais que um concurso de beleza. Claro. Então, há esse apoio que talvez que não é tão divulgado para a Secretaria também, que faz necessário esses eventos. E a gente está falando antes também de números de homofobia, que a gente está falando, e ontem eu fui questionado em Canoas se gay comete homofobia contra outro gay, se trans comete transfobia contra trans. Isso é interessante. Inclusive, nós estávamos falando antes de agressões do próprio meio, eu sou alguém que, graças a Deus, tem uma visibilidade muito grande na rede social, pelos eventos que eu apresento, parada e tudo mais. E essa minha exposição faz com que muitas pessoas se inspiram pelo esse meu jeito de ser, como na OAB que eu vou assim e quebro alguns tabus, porque eu mostro que eu tenho que ser respeitado em qualquer lugar, independente do que eu uso ou o meu jeito. Eu sou advogado como qualquer outro advogado lá dentro, claro, e sofro muito homofobia de próprios colegas advogados, inclusive na cidade de advocacia do ano passado que eu apresentei. E esse meu jeito faz com que as pessoas se inspiram, mas ao mesmo tempo eu sofro muito homofobia do meu próprio meio, porque eles entendem de que eu estou fazendo isso para me aparecer, ou que é minha obrigação em fazer isso enquanto gay advogado. Então, as pessoas que me procuram muitas vezes, clientes, para serem meus clientes numa futuração, mas quanto é que tu cobra? Eu falei, tanto. Não, mas achei que tu fazia de graça, porque tu defende a causa. Tá, sim, claro. Sim. Sim, e manter eu não é barato, tá. homofobia... Quem é que vai pagar os boletos? Não é boleto, eu gasto muito mais em algumas questões estéticas, assim, mas que eu sou totalmente contra, né, também isso. Mas eu acho que isso entra muito, porque a gente tem clínicas especializadas em atender, por exemplo, só a comunidade LGBT aqui em Porto Alegre. Que é onde talvez as pessoas se sintam, pessoas trans, por exemplo, se sintam mais à vontade. Claro. Tem clientes minhas que me procuram, mas onde fazem depilação a laser, que tu atende pessoas trans, porque talvez não se sintam à vontade. Sim, então, hoje em dia a gente tem hotel gay, tem... claro, tem festa, todo um mercado girando que é um público fiel, de turismo, que tem uma coisa... Gasta o ticket 3 vezes mais. Gasta, paga imposto como qualquer um. Exigente. A coisa séria é isso, paga imposto como qualquer um e tem direito como qualquer um. A grande questão é que algumas pessoas, e isso é importante nós estarmos aqui falando, porque algumas pessoas se questionam o porquê que nós precisamos de um vereador, de um secretário, de um advogado que represente a causa ou que invista nesse legado. Porque nós não temos legislação, isso aí é um fato, nós temos que investir em conselhos ou movimento social, aquilo que nós temos. É importantíssimo para uma mulher trans, quando ela consegue participar de um concurso de beleza, ter visibilidade e ter autoestima. As mulheres trans, elas não costumam
frequentar a escola porque são barradas ou são discriminadas e elas têm que sair. Um dos maiores índices de infecção urinária, Dani, é dentro das escolas com pessoas gays porque não podem ir ao banheiro. Isso tem dados disso. A retenção. Né? Então, assim, é uma questão de saúde pública, porque acontece. É uma questão de segurança, porque no momento em que tu tens que dar atenção para uma grande quantidade de crimes contra pessoas LGBT, simplesmente pelo fato que elas são LGBT, tu está deixando de cuidar da segurança de outras pessoas. Exatamente. A partir do momento que tu pega... por que tem que ter um ambulatório trans ou um ambulatório LGBT? Porque aquelas pessoas que são atendidas ali, elas estão desafogando o sistema do SUS ou o sistema da cidade, é questão de saúde pública. Quando tu tenta manter e chegar dentro de uma escola e tirar as questões que te impossibilitam de falar de gênero, tu está fazendo uma questão de educação, porque tu vai manter essas pessoas na escola. Governos vão e vêm. As pessoas ficam. As pessoas Por isso ficam. eu insisti na questão de se é uma política de Estado. Tem que ser política de Estado. Tem que ser política de Estado. Governos vão e vêm, mas esse legado fica. Essas lutas ficam. Esse investimento não é em vão, porque muita gente não sabe o porquê que tem que ter um dia da visibilidade. É justamente para isso, para enxergar que essa tia existe. E a gente está chegando agora, Irineu, por exemplo, né, agora domingo, dia 17, combate à LGBTfobia. No mês que vem, 28 de junho, dia do orgulho LGBT. Por que mais uma data? Orgulho, por que orgulho? E tem o dia do orgulho hétero, né? Que tem até essa brincadeira. Porque sempre a nossa população foi associada a algo vergonhoso. Isso é feio, é vergonhoso, é pecaminoso. Então, a falar em orgulho é contrapor a vergonha, né? Claro. Só que mais do que datas, e eu acho que os colegas aqui compartilham dessa opinião, a nossa luta acontece todos os dias, né? Ao sair de casa e ao tentar voltar para casa. Ontem nós falávamos e sempre falamos sobre a cultura do cotovelo. A gente sai na rua e alguém cruza por você e se cutuca. Como se fosse um alienígena, alguém estranho. E então, por isso que em 2026 a gente ainda precisa falar sobre isso. Eu tô há 15, 20 anos participando de programas como o teu, fazendo palestras, seminários, e é cansativo. Repetindo há 15, 20 anos as mesmas coisas. Sim. E talvez daqui 10 anos nós estejamos ainda debatendo as mesmas coisas. Pode parecer chato. A evolução não é contínua, né? Às vezes ela sofre retrocesso. Exatamente. Então, o mundo vai girando e outras populações vão surgindo. E outras letrinhas podem se somar à sigla LGBT, QIAPN+, né? Claro. Por isso que tem o mais. E, por exemplo, eu não tenho obrigação de saber todo o significado das letras, até nem sei todas. Mas a questão é do respeito. A gente sempre traz aquela ideia de que aceitar é algo muito individual, aceitar é de cada um, mas respeitar é um dever de todos. Então é essa bandeira que a gente leva, indiferente de ideologia partidária, indiferente se é movimento social, se é do governo, se é da esquerda, se é da direita. Se nós nos separarmos cada vez mais difícil será de nós termos os nossos direitos respeitados e garantidos. Nós temos mais semelhanças do que diferenças. Nós temos que entender isso. Nós temos mais semelhanças do que diferenças. E é essa consciência que vai fazer com que nós tenhamos mais representatividade. E nós temos um projeto, você falou do bullying nas escolas, na OAB, que é a OAB vai à escola. São escolas que nos chamam, um de cada comissão, da mulher, igualdade racial, direitos humanos, e puxando a sala do nosso lado, né, Bianca, quando a gente fala, nós enquanto diversidade sexual, 14, 15, 13 anos, 7 ou 7, 8 ali, eles brilham os olhos, porque ter alguém na escola que fale sobre tanto o bullying que sofre lá, a questão de banheiro, ele falou, pessoas em transição ali. Sim. E são excluídas naquele momento. E aí depois nos chamam para conversar, chorar, enfim, do pai que não aceita em casa, o pai de baixo. Então... Me chamam para saber se o Wagner é advogado de verdade. Vejam bem, eles chamam, mas posso... Doutora, eu acho que eu sou gay. Eu digo, eu não tenho nada a ver com isso, né? Porque a gente não tem nada a ver com isso. Sim.
Certeza que o doutor Wagner é advogado? Tem. De OAB e tudo. De OAB e tudo. Tem a carteirinha. Tem carteirinha. É porque é isso que a gente fala. Porque causa impressão e causa o sentimento e a reflexão. De que eu posso ser também. Né? Eu também posso ser. E também porque nem todos os lugares são pra gente, né? As portas são tão fechadas ao longo das nossas vidas que parece que tem um degrau, até ali vocês podem chegar, a partir dali vocês não tem como. Então, ocupar um espaço de vereança, o Dani tá como secretário no município, é uma mega visibilidade. O Dani tá ali por ele? Não, o Dani tá ali por uma coletividade, por um grupo de pessoas. Só que assim, são lugares onde muita gente não chegava até então, porque não era permitido, porque a sociedade dizia, não, se contenta até onde você pode chegar. Tanto que lá na secretaria hoje de inclusão, quando eu iniciei ano passado como secretário, minha secretaria não era inclusão. Eu entrava lá dentro e não via inclusão. Hoje a gente tem lá pessoa com acessibilidade, deficiência visual. Na assessoria, eu tenho lá na administração uma mulher travesti, negra, de periferia. Eu tenho uma educadora social que é uma mulher trans. Eu tenho uma agente social que é uma mulher trans. O menino começou a trabalhar com a gente agora, tem 18 anos. Ele encheu os olhos dele de lágrimas porque ele foi lá que ele me tinha como referência e ele começou a trabalhar com a gente e ele foi expulso de casa faz 3 meses pelos pais, está morando com a avó porque os pais não aceitavam e ele sempre me seguia nas redes sociais e tinha como referência eu e o meu marido. Então, a gente não é só sobre eu estar lá, é sobre eu trazer os meus para conquistar e para ganhar mais espaço e mais visibilidade. Muito bem, nós vamos chegando aqui ao final do nosso programa. Queria muito agradecer aqui a participação do Dani, do Fábulo, da Bianca e do Wagner, que fizeram o programa. Eu apenas assisti o programa. Foi um pequeno espetáculo. Porque eles trouxeram muitas ideias. Nem fizemos tudo o que queríamos. Não, claro que não. Nós precisaríamos mais aí uns 2 blocos, né, Bianca? Mas trouxeram muita informação, trouxeram com muito bom humor. Enfim, a gente fez um belo programa. Acho que foi uma ótima conversa. Obrigado. Agradeço muito a participação de vocês aqui. O Ponto de Conexão de hoje vai ficando por aqui. Desejo a todos um bom final de semana. Nos vemos na segunda-feira, às 9 da noite. Até lá, então.